Bom, então eu vou falar agora um pouquinho sobre um outro tema que é relacionado à disciplina, que é a questão de desenvolvimento humano. Então, a disciplina, né, ela tem 3 eixos principais, né? Acho que o Domenico já conversou um pouquinho com vocês na primeira aula, que é a parte de complexidade econômica, inovação, e chega no desenvolvimento humano, que seria mais um output da análise, né? Então, assim, como que a gente consegue verificar o quanto que essa questão de complexidade econômica, desses spillovers que o Eric comentou, né? Como que isso eventualmente pode trazer benefícios, não só em termos puramente econômicos, né, de aumento de produtividade, por exemplo, mas o quanto que isso pode gerar benefícios para as pessoas, benefícios sociais. Então, para se falar dessa questão de benefícios sociais, a gente tem que ter alguma teoria por trás, e essa teoria é a questão do desenvolvimento humano. Então, hoje, quando a gente fala dessa questão social, pelo menos é entendido pela Organização das Nações Unidas, pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que eles entendem como essa questão social, essa visão de desenvolvimento humano que tem muito a ver com a questão da liberdade. Então, a gente avalia o impacto social, se ele é positivo ou negativo, através desse conceito de liberdade, quando as pessoas se tornam mais ou menos livres. Então, para a gente falar de desenvolvimento humano, então, para a gente falar de desenvolvimento humano, a gente tem que falar do principal teórico que lidou com essa questão de desenvolvimento humano, que é um cara chamado Amartya Sen. Não sei se vocês já ouviram falar. Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, de 1998, e ele foi o principal teórico que desenvolveu essa questão do como avaliar como avaliar o desenvolvimento. Porque se a gente pensar em desenvolvimento, o que significa essa palavra desenvolvimento? Desenvolvimento é você se tornar melhor em alguma coisa, você ter um avanço positivo em algum aspecto. Então, historicamente, o desenvolvimento sempre foi entendido do ponto de vista puramente econômico. Então, eu me desenvolver significava eu aumentar o meu PIB, aumentar o meu produto interno bruto, aumentar a minha produção econômica. A partir de um certo momento, você começou a ver que o produto interno bruto não era fim, era meio. Eu precisava do PIB para tornar a vida das pessoas melhores. Então, o que seria o fim? O que seria aquilo que eu deveria medir para verificar se houve desenvolvimento ou não? Então, Amartya Sen, que foi esse economista indiano, ele nasceu em 1933 em Bangladesh, hoje, na época era a Índia, e ele vivenciou várias questões sociais, por exemplo, uma das maiores fomes que ocorreu no mundo ocorreu na Índia, e ele vivenciou apesar de ele ser de uma casta mais elevada, ele estava lá presente, nessa região de Bengala, onde ocorreu essa fome. Ele também vivenciou muitas disputas entre religiosos, entre muçulmanos e hindus. E ele teve um grande destaque, ele fez a graduação dele na Inglaterra, e ele acabou ganhando um prêmio Nobel em 1998 por essa teoria, que hoje embasa os principais estudos sociais sobre desenvolvimento. E ele se lecionou em várias escolas, em Nova Delhi, em Londres, Oxford, em Harvard, ele passou o mundo aí lecionando, e hoje ele tem esse status de ser um prêmio Nobel de Economia. E basicamente, a teoria dele, o resumo da teoria dele foi publicado nesse livro aqui chamado Desenvolvimento como Liberdade, que ele publicou em 1999, e basicamente
o que ele defende é o que está no título, né? Que eu devo entender desenvolvimento como aumento das liberdades individuais. Então, quanto mais livres forem as pessoas, mais desenvolvido é o país. Né? Então, ele compilou nesse livro a teoria que ele desenvolveu nas últimas décadas, ele colocou vários artigos nos anos 70, 80, 90, e ele acabou compilando nesse livro, em que ele fala que o desenvolvimento deve ser entendido como sinônimo de liberdade. E aí, aparentemente, isso não tem muito a ver com essa questão de complexidade, de tecnologia, mas a questão é o seguinte: como tecnologia, por exemplo, poderia contribuir para deixar as pessoas mais livres, aumentar o desenvolvimento das pessoas? Será que um ambiente econômico mais complexo poderia refletir em termos das pessoas serem mais livres ou não? Então, para a gente entender essa questão de liberdade, até para a gente ver essa questão de variáveis, né? Quais variáveis considerar e quais variáveis não considerar, é importante a gente entender essa questão do que é a liberdade. Então, o que é a liberdade para Amartya Sen? Então, existem duas visões do conceito de liberdade, duas visões históricas do conceito de liberdade. Existem alguns autores que entendem a liberdade do ponto de vista negativo, e quando a gente fala de liberdade negativa, a gente não está falando de algo que é moralmente positivo ou negativo, né? Ele é chamado esse conceito de liberdade negativa porque a liberdade, nesse caso, é definida a partir de uma ausência. Então, se ninguém está me mandando fazer alguma coisa, se eu não estou sendo coagido a fazer nada, eu tenho liberdade. Então, a liberdade é definida como sendo a ausência de eu ser coagido a fazer alguma coisa. A ausência de coação, né? Então, em inglês, geralmente a gente representa esse tipo de liberdade porque se fala liberty, né? E a ausência de interferência. Então, a ausência de interferência na minha vida, eu sou livre. Esse é o ponto de vista da liberdade negativa. O Amartya Sen já vai numa outra linha de liberdade. E essa liberdade, os teóricos que falam de liberdade nesse sentido negativo, eles têm dois tipos de justificativa para defender esse tipo de liberdade. Que é a justificativa pela eficiência ou a justificativa pelo direito. Então, tem alguns autores que vão dizer que a liberdade é um direito básico de todo ser humano. Né? Todo mundo tem o direito de ser livre e ninguém tem o direito de interferir na sua vida. Por exemplo, cobrando impostos. Então, ninguém tem o direito de interferir na propriedade privada cobrando impostos. Então, tem uma série de autores que vão nessa linha de argumentação. Outros autores vão nessa linha da eficiência, que eles dizem o seguinte: a ausência de interferência do Estado deixa a economia mais eficiente. Se ela se torna mais eficiente, logo a vida das pessoas fica melhor. Então tem esses dois tipos de justificativa a partir da liberdade negativa. O Amartya Sen trabalha mais numa outra linha, que é da liberdade positiva, que aí eu não defino a liberdade a partir de uma ausência. Eu defino a liberdade a partir de uma presença, que em inglês ela é mais retratada pela palavra freedom, que é a presença de oportunidades. Então, as pessoas são livres se elas têm oportunidades de escolherem ser aquilo que elas querem ser. Então, se elas podem se tornar aquilo que elas quiserem, aquilo que elas desejam, se elas têm essas oportunidades, se elas têm essas opções de escolha, elas se tornam mais livres. Então, a liberdade, nesse caso, é a capacidade que alguém tem de atingir a vida que ela deseja e valoriza. Né? O quanto ela é capaz de atingir aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja. Então, quando a gente fala aqui de capacidade, o Eric até comentou da capacidade de absorção, né, de conhecimento. Quando a gente fala de capacidade, a gente está falando em algum nível de eficiência. Então, capacidade de absorção é o quanto que as empresas são eficientes em absorver aquele conhecimento. Nesse caso aqui, essa capacidade de atingir a vida que eu desejo e valorizo vai depender de dois aspectos. Né? O primeiro aspecto é a questão de eu ter recursos econômicos para isso. Né? Então, o meu recurso econômico
é um output necessário, tem que ter algum dinheiro, mas eu também tenho que ter um certo nível de eficiência para converter esse recurso econômico em liberdade. Então, na minha tese de doutorado, eu estudei basicamente essa relação, essa conversão entre o recurso econômico e a liberdade, que eu chamei de eficiência social. E essa capacidade aqui que impacta nessa liberdade positiva tem a ver com essa eficiência em converter essa riqueza em liberdade. Então, só um panorama geral então, sobre esses tipos de pessoas que encaram a questão da liberdade. Né? Então, essa justificativa da... Eu acho que está embaixo desse slide, que ele está aparecendo duas vezes. Eu tinha dado o start. Se você pegar essa tela e puxar lá no canto, vai aparecer a tela embaixo, a tela de gravação, eu acho. Tá gravando, tá gravando. Então, tem um biquinho da gravação. Bom, então essa liberdade a partir da eficiência, né, a justificativa para ela é que é o seguinte: se as pessoas forem livres no sentido negativo, né, no sentido de o Estado não interferir na sua vida, esses autores eles falam que automaticamente isso ajuda as pessoas a atingir os melhores resultados. Então é aquela argumentação mais liberal. Né? Então quanto menos interferência eu tiver, melhores vão ser os resultados obtidos. Né? Agora perdeu, né? Então, por que as pessoas argumentam isso? Eles argumentam que cada um é a pessoa mais capacitada a tomar as melhores decisões, né, em toda e qualquer situação. Então, nenhum governo, por exemplo, pode interferir na capacidade de uma pessoa escolher, porque ela vai tomar as melhores decisões para ela mesma e isso vai acabar tendo uma sinergia que vai gerar a melhor solução para a sociedade. Então, esse é basicamente o argumento da defesa da liberdade negativa a partir da eficiência. Né? Então a gente tem vários teóricos, né, alguns muito antigos, né, Mandeville, até chegar no Milton Friedman, né, que é mais recentemente, que ele é o grande teórico do liberalismo, e ele tem todo esse argumento a partir da eficiência. A gente tem outro argumento em defesa da liberdade negativa, que ele até fala que o mercado não é um jogo de soma zero, né, que cada um age de acordo com o que é melhor para si, né, para maximizar seus próprios interesses, mas no fim isso acaba levando a um benefício maior para a sociedade. Tem um outro argumento da liberdade negativa, que aí fala que a liberdade negativa é um direito, ou seja, as pessoas, ninguém tem o direito de interferir na vida de ninguém. Né? E os que argumentam mais pela eficiência são os teóricos liberais, e os que argumentam dessa liberdade negativa como direito são os teóricos que são chamados libertários. Então ele fala que a liberdade é um direito sagrado, e a gente vem dentro do John Locke, que falou isso, até chegando nos... Né, que ele fala aqui, por exemplo, algumas coisas que ele falava, né, que a propriedade é direito do homem, porque é fruto do seu trabalho, então, à medida que o homem acumula propriedade a partir do fruto do seu trabalho, ele tem o direito a manter essa propriedade, ninguém tem o direito de interferir. Até chegar no mais contemporâneo, que é o Robert Nozick, né, que ele é um defensor radical dessa ideia, né, que ele fala que a liberdade não pode ser violada sobre nenhum aspecto, nem se tiver uma justificativa social. Então, nem se tiver uma justificativa que seja melhor para as pessoas não passarem fome, isso não dá direito a ninguém interferir na vida e na liberdade de ninguém. Mas aí a gente chega a outro tipo de liberdade, que é a liberdade positiva, que aí eu vejo a liberdade quando as pessoas livres, não só por ausência de interferência, mas também pela presença de oportunidades. Que é o que, na teoria das capacidades, né, que é a teoria do Amartya Sen, ele chama isso de capacidade, né, que é o quantas opções de escolha uma pessoa tem. Então, quanto mais opções de escolha uma pessoa tem, quanto mais ela consegue escolher, quanto mais opções de coisas que ela pode se tornar ela tem, maior o nível de capacidade ela tem, maior o nível de liberdade ela tem. Então, a gente tem
alguns autores, né, desse tipo de liberdade positiva, né, o Rousseau, o Kant, o Hegel, mas alguns mais contemporâneos. A gente tem o Thomas Greenhill, que ele falou que ele defendeu que a liberdade é ter um conjunto de opções de escolha. Então eu sou livre se eu tenho um conjunto de opções de escolha, não se ninguém está interferindo na minha vida. E é lógico que também a questão da ausência de coerção é importante, né? Mas não basta ninguém me coagir a fazer alguma coisa, eu também tenho que ter a opção de escolha. E eu também tenho que ter os recursos para obter sucesso nessas escolhas, né? Então eu tenho que ter o que é necessário, a base necessária para eu ter. Quer dizer, eu só tenho verdadeiramente opções de escolha se eu tiver os recursos necessários para ter sucesso nessas escolhas. O Frank Knight ele fala que a liberdade implica oportunidade, né? Então, ele é um dos primeiros que cita explicitamente a questão das oportunidades como sinal de liberdade. E ele também fala que liberdade implica poder, né? Então, quanto mais livre eu sou, né, mais poder eu tenho, né? Então, mais esse poder está... e quanto menos livre eu sou, menos poder eu tenho sobre... Quer dizer, ele implica muito essa questão da liberdade também, no ponto de sentido do poder. E o Arthur Lewis, que também é um prêmio Nobel de Economia, ele foi o primeiro que relacionou crescimento econômico com liberdade. O Arthur Lewis tem um livro chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, que ele fala vários fatores que fazem uma economia crescer economicamente ou não. Ele cita, o livro dele é puramente sobre o econômico. Só que aí no apêndice desse livro, ele tem lá um capítulo que ele fala, mas por que crescer economicamente? Por que esse livro inteiro serve? Né? Por que eu estou falando de várias coisas? Que eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter capital humano. Mas para quê? Aí no apêndice desse livro ele vai falar que o crescimento econômico é importante porque ele ajuda a aumentar a liberdade das pessoas. Ele deixa as pessoas mais livres e ele aumenta a opção de escolha das pessoas. Né? Então, ele também fala um pouquinho de felicidade, que eu não vou tratar muito aqui, mas que estudos mais recentes estão tratando mais, essa questão mais subjetiva, né? Do quanto a pessoa se enxerga feliz ou não. Mas eu vou falar de desenvolvimento humano do ponto de vista puramente objetivo. Quer dizer, quanto mais opções de escolha uma pessoa tem, mais desenvolvido é o país. Do Lewis, chama Teoria do Desenvolvimento Econômico. Então, a gente tem esses teóricos e a gente chega finalmente ao Amartya Sen, que foi o cara que amarrou tudo isso e que ele defendeu explicitamente que desenvolvimento tem que ser entendido como sinônimo de liberdade. E ele chamou isso de desenvolvimento humano. Então, esse desenvolvimento que é entendido como o aumento das liberdades é o que se entende por desenvolvimento humano. E acho que vocês todos conhecem o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi uma das primeiras tentativas da ONU de quantificar, né, esse desenvolvimento humano, quantificar essa questão das liberdades. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais essa questão de que tipos de liberdades é importante considerar. E para o ser liberdade, eu tenho dois tipos, né? Ele divide a liberdade em dois segmentos, que são as liberdades de processo e as liberdades de oportunidade. Então é o seguinte, a liberdade de processo tem a ver com os direitos individuais. Então as pessoas têm que ter um conjunto de direitos básicos que não podem ser violados. Mas esses direitos, eles não são absolutos, né? E eles, além de considerar esses direitos, por exemplo, os libertários, eles falam muito dessas questões dos direitos. Então as pessoas têm um conjunto de direitos, e esses direitos não podem ser violados em hipótese alguma. E aí se cita muito a questão da propriedade privada, né? A propriedade privada é um direito do homem e ele não pode ser violado. Mas eles esquecem a questão das oportunidades. Será que as pessoas realmente estão tendo as oportunidades necessárias para garantir as devidas opções de escolha? Será que
As pessoas realmente podem escolher ser aquilo que elas querem ser? Será que uma pessoa que nasceu numa favela no Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai ter a opção de escolha de se tornar médico? Será que isso está? Ele vai ter os recursos, vai ter a eficiência, vai ter os requisitos necessários para essa escolha, a opção de escolha está factível para ele? Que ele pode exercer ou não essa opção de escolha? Talvez sim, mas em graus diferentes. Então, a gente pode ter algumas exceções, a gente tem, né? Mas em média, será que essa opção de escolha está disponível para todo mundo? Quantos médicos a gente tem lá? Será que a gente tem poucos médicos lá porque as pessoas simplesmente não exerceram essa opção de escolha? De se tornarem médicos? Ou será que elas simplesmente, ou será que elas não tinham essa opção de escolha? Então, é esse tipo de coisas que o conceito de desenvolvimento humano tem que avaliar. Se a pessoa tem essas opções de escolha ou não, e como ampliar essas opções de escolha. Então, o que se entende por desenvolvimento, dessa perspectiva do desenvolvimento humano, que vai muito além do econômico, apesar de englobar o econômico. Então, não dá para aumentar a opção de escolha se eu não crescer a economia. A economia é parte integrante, parte necessária e parte essencial, mas não é a única. Então, como eu falei no início, né, quando eu estou focando simplesmente no econômico, eu estou focando no meio, não no fim. Eu estou focando em fazer a economia crescer, mas não no porquê a economia está crescendo. E quando eu foco no desenvolvimento humano, eu estou focando diretamente nas liberdades. Eu estou focando nessas oportunidades das pessoas. Opa! Então, para o Amartya Sen, como eu falei, a renda é importante, mas não é a única razão para que o desenvolvimento ocorra. Quer dizer, a renda é essencial de falar em renda, crescimento econômico, mas ela não é o único fator necessário para que eu fale de aumento de liberdades e que o Amartya Sen entende como sendo desenvolvimento. Então, esse conceito, né, de desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen gerou o que se entende hoje por desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é esse aumento de liberdades. Outra questão importante na teoria do Amartya Sen é que o Amartya Sen ele fala que a liberdade ela é importante para o desenvolvimento em dois aspectos. No aspecto constitutivo e no aspecto instrumental. O aspecto constitutivo da liberdade é o seguinte, ele fala que a liberdade é o fim do desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento deve ser avaliado a partir da liberdade. E por que avaliar o desenvolvimento a partir da liberdade? Por que não avaliar o desenvolvimento a partir de qualquer outra coisa? Por que a liberdade tem esse destaque na teoria dele? Ele tem mais opções de escolha? Isso, então essa questão das opções de escolha para ele é a coisa que é mais essencial na vida humana. Então, a existência das pessoas se torna mais rica quanto mais liberdades elas têm. Por exemplo, a gente não poderia classificar o desenvolvimento, em vez de olhar para a liberdade, olhar para a felicidade? Olhar para o econômico, olhar para qualquer outro tipo de coisa? Só que, por exemplo, se eu olhar para a felicidade, né, que é uma ideia mais utilitarista, a questão é o seguinte, as pessoas podem se adaptar, né? As pessoas, às vezes, elas se adaptam, mesmo sem ter opções de escolha, elas podem se adaptar mentalmente, né, e ser relativamente felizes na vida que elas levam. Ou por assimetria de informação, às vezes ela pode ser feliz porque ela não conhece outras coisas. Né? Então, a felicidade é algo muito complexo assim, de você avaliar, de você verificar se a sociedade é justa ou não a partir disso. Inclusive, ela não é mensurável, porque é igual o conceito de utilidade da economia, né? Sim. Cada um tem a sua régua. Então, tem alguns avanços da psicologia que tentam avaliar essa questão de felicidade por questionários,
Mas isso ainda está muito engatinhando e nem é e mesmo se a gente consiga uma máquina que leia a mente das pessoas e haveria felicidade, ainda assim não vai ser a medida ideal. Dá para mensurar, mas não comparar. Não tem comparabilidade porque ela está sujeita a muitas questões de assimetria de informação, de adaptações mentais, Então, talvez seria legal eu ver definir o desenvolvimento como deixar as pessoas mais felizes. Também a renda também não é uma questão interessante, porque a renda, apesar de ser importante, ela é meio, né? Ela não é fim. Então, as pessoas podem... tem muita renda, né? Então tem até alguns estudos interessantes do Amartya Sen, né, que ele compara um indiano e um negro norte-americano. E em termos de renda per capita, o negro americano ele tem uma renda muito maior que o indiano. Em termos de expectativa de vida, que vamos dizer assim, que é uma variável social, uma variável de liberdade, porque qual é a liberdade mais importante de uma pessoa? Né? A liberdade de sobreviver, de ter garantido o seu direito à vida, né? Dela ter a opção de não morrer. Né? Em termos de expectativa de vida, a expectativa de vida de um negro americano é inferior à de um indiano de uma determinada região, por mais que a renda seja maior. Isso é um indicativo que a renda não explica tudo. Então tem uma série de questões sociais e de discriminações, de instituições, de cultura, que explicam que algumas pessoas vão ter uma capacidade maior de converter essa renda em liberdade do que outras. Então, por mais que a renda seja uma proxy importante, né, a renda talvez seja a proxy mais importante, ela não explica tudo, todas as condições. Então, por isso que é importante olhar para o fim, que o Sen defende o fim como sendo a liberdade. Por isso ele fala que a liberdade é constitutiva do desenvolvimento. Ele fala que a liberdade é o principal fim do processo de desenvolvimento e que deve ser o valor dominante para julgar o bem-estar de uma pessoa. Então é isso que o Amartya Sen defende. E é assim nisso que ele... esse é o pilar de toda a teoria dele. Porque, lógico, quanto mais liberdade, ele vai deixar a vida, né, das pessoas com uma existência mais rica, quanto mais liberdade ela tiver. São palavras até do livro dele, né? Permite colocar em prática seus anseios e aspirações, permite influenciar o mundo ao seu redor, permite ser um ser social mais complexo. Então ele fala que a liberdade deve ser o fator dominante para se avaliar o desenvolvimento. Como se fosse um objetivo terminal, né? E aí você fosse desdobrando e fosse passando por dinheiro, por educação, por não sei o que, para trás, né? Os objetivos intermediários. Tudo isso ajuda nessa questão da liberdade. Outro conceito importante na teoria é esse conceito de condição de agente. Que é o seguinte, que a liberdade aumenta a condição de agente dos indivíduos. Ele diz o seguinte, que as pessoas devem ser responsabilizadas pelas suas próprias escolhas. Então, se uma pessoa fez uma escolha errada, ela tem que ser responsabilizada por essa escolha, desde que ela tenha assegurado essa condição de agente. Ou seja, desde que ela realmente tenha tido a opção de escolher diferentes caminhos e tenha optado por aquele caminho, ela deve ser responsabilizado pelas consequências daquele caminho. Então, ele define condição de agente como potencial das pessoas de cuidar de si mesmos e influenciar o mundo. Então, o agente é alguém que age ocasionando mudanças e que ele vai ter suas ações de acordo com o seu conjunto de valores e que ele deve ser um membro público, né, participante de ações econômicas, sociais, políticas. E relaciona-se muito com o conceito de autonomia, né? Então é um ser autônomo, né, aquele que é capaz de realizar suas próprias escolhas e ter assegurado a sua condição de agente, e ele deve ser responsabilizado, se ele tiver assegurado a sua condição de agente, pelas suas escolhas. Então ele está falando que as pessoas têm que ser vistas como ativas, dada a oportunidade na conformação do seu próprio destino.
Então, assegurar a liberdade não é você fazer escolhas pelas pessoas. Né? Você simplesmente dá oportunidade para que elas realizem suas próprias escolhas, dá opções para elas. E a partir daí você é capaz de dizer se aquela pessoa fez uma determinada escolha correta ou não, mas desde que você tenha assegurado essa liberdade. Então, por esses conceitos, né, a Amartya Sen fala que a liberdade deve ser, como a Deise falou, a questão terminal. Né? Aquilo que é mais importante avaliar quando eu estou falando de desenvolvimento. Só que a Amartya Sen, ele tem uma outra visão de liberdade, que é a liberdade como um instrumento. Então ele fala o seguinte, a liberdade é importante não só porque ela é um fim em si mesmo, mas também porque liberdade gera liberdade. Então ele define liberdades de diferentes tipos, e ele diz que essas liberdades elas são sinérgicas, né? Uma liberdade apoia a outra. Então quanto mais liberdade eu tenho de um tipo, mais isso vai gerar liberdade de outros tipos. Então essa é a ideia básica da teoria dele. Então a liberdade vista como um meio, então ela é um instrumento para se alcançar o desenvolvimento. Além dela ser o próprio desenvolvimento, ela também é um instrumento para se alcançar o desenvolvimento, né? Porque direitos, oportunidades contribuem para a expansão da liberdade de modo geral. E ele prova isso da seguinte forma. Ele define 5 tipos de liberdade e ele tenta provar no livro dele que esses 5 tipos de liberdade eles se interrelacionam entre si. Então, quanto mais liberdade eu tenho de um tipo, mais eu vou gerar liberdades de outros tipos. Então, ele vai falar sobre liberdade gera liberdade. Então é interessante a gente falar um pouquinho desses 5 tipos de liberdade que se apoiam mutuamente. E as principais críticas a essa ideia de desenvolvimento como liberdade que alguns autores falam, é que alguns autores vão falar que não tem evidências de que alguns tipos de liberdade geram outros tipos de liberdade. Mas vou apresentar os 5 tipos, aí a gente discute esses pontos. Esses tipos são os seguintes. O primeiro tipo é a liberdade política. O que é liberdade política? Liberdade política, basicamente, é um sinônimo de democracia. Então, quanto mais democrático for o país, verdadeiramente democrático, né, com instituições sérias, com liberdade das pessoas se candidatarem, liberdade de voto, eleições livres de fraude. Então, quanto mais eu tiver uma democracia sólida, maior a quantidade de liberdade política. Facilidade econômica. Então, quanto mais eu tiver o direito de comprar, vender, trocar de forma livre, mais liberdade eu tenho. Então, esses 2 primeiros tipos de liberdade que ele fala, ele está muito ligado à questão do discurso mais liberal, né? Ou seja, eu vivo numa democracia com liberdade econômica. Mas o terceiro tipo de liberdade que ele fala é das oportunidades sociais. Então, não adianta nada eu ter liberdade econômica e ter liberdade política se eu não tiver educação de qualidade, se eu não tiver um sistema de saúde que permite que eu não morra, ou que eu não pegue uma doença incapacitante que me deixe, que me comprometa outros tipos de liberdade. Então ele fala dessas oportunidades sociais. Essa aqui é talvez o conceito das liberdades mais difícil, assim, mais abstrato, que ele fala o seguinte, que as pessoas só são livres se eu tiver uma sociedade que tenha garantia de transparência. O que é essa garantia de transparência? É o grau de confiança entre as pessoas. Então as pessoas têm que confiar em uma nas outras. Então, por exemplo, vamos pensar num problema sério que é da violência urbana. A partir do momento que eu desconfio que eu vou sair de casa e posso ser assassinado, isso acaba me comprometendo as minhas liberdades. Se eu não tiver confiança na sociedade. Ou se eu for fazer um negócio, eu não tiver confiança que a outra pessoa vai me passar para trás nesse negócio.
né? Isso acaba também comprometendo as minhas liberdades. Então essa garantia de transparência, o quanto as pessoas confiam nas outras, confiam nas instituições, confiam no nível de corrupção das pessoas. Então isso que ele entende por garantia de transparência. E o último tipo de liberdade que ele fala é a segurança protetora. Que é o seguinte, ele fala da condição de agente, né, que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus próprios, pelas suas próprias escolhas. Mas e se a pessoa tiver azar? E se de repente cair uma chuva e derrubar a casa da pessoa? Ou acontecer qualquer coisa que a pessoa não espera, né? Então, é necessário ter um tipo de rede de proteção social. Algo, por exemplo, que tenha um desastre natural, ajude as pessoas a combater aquele desastre natural. Ou as pessoas estão em uma situação ruim econômica, por exemplo, aqui na segurança protetora, um exemplo clássico aqui do Brasil é o Bolsa Família. Eu dou uma ajuda financeira, quer dizer, para garantir a proteção social para aquela pessoa não tenha perda de saúde, porque ela está passando fome, ou ter garantido alguma liberdade econômica, se ela tiver garantida aquela sobrevivência básica. Né? Então, essa garantia de proteção social, que pode ser tanto do ponto de vista emergencial, né, se acontecer alguma catástrofe, quanto do ponto de vista mais contínuo, para algum programa social, isso que ele chama de segurança protetora. Enzo, me achei aqui agora. Olha, a gente está aí com cinco tipos de liberdade. Que a gente sabe que a sociedade e o ser humano, pela sua própria não perfeição, não consegue prover. Então, você viu que são todas as oportunidades de negócio da nova? Segurança protetora, seguro, as seguradoras, garantia de transparência, a segurança pessoal, os consultores de negócio, pensando só nas coisas que você falou, oportunidades sociais, as redes sociais, as facilidades, facilitadores para você encontrar pessoas, as facilidades econômicas, os bancos, você viu que são todas oportunidades de negócio, as que estão mais dando dinheiro hoje. Então isso, por exemplo, seria um indicativo que eventualmente o Estado não está conseguindo prover e que as pessoas anseiam por isso, né? Elas anseiam por esses tipos de liberdade e pagam caro. Então a iniciativa privada, sem dúvida, é uma maneira de aumentar esses tipos de liberdade, mas para quem paga caro, né? Para quem tem o recurso. Agora mais uma dúvida. Ele é mediano, você podia nasce uma certa classe, ele é tratorista e se compara, ele é tratorista em qual das liberdades? Tipo, quase todas, né? Também não tem nenhum preconceito social determinado pelo grupo, encaixaria onde? Em qual dessas? Então, o preconceito social seria mais a causa, né? Mas como consequência, ele vai ter problemas nesse de liberdade toda. Por exemplo, vai ter consequência, não é causa. Isso, que são as consequências. Então, por exemplo, nesse caso ele vai ter dificuldade de arranjar emprego. Então, ele vai problemas de facilidade econômica. Vai ter negado de sua economia. Dificuldade de estudar, problemas de oportunidade social. As pessoas vão desconfiar dele, né? Ele vai ter problemas de gerar relações de confiança, ele vai ter problemas de garantia de transparência. Eu entendi que era causa, que era consequência, não é causa. Isso, então isso aqui são as consequências, são os fins. O quinto item, porque, por exemplo, no caso você citou do azar, se ele é um agente de escolha, eu escolhi uma casa para morar em tal lugar por uma questão de oportunidade financeira X. E eu tive esse problema dessa casa cair, mas a minha consequência de uma escolha. Como é que eu defino como é que eu consigo extrair ou isolar essa variável? Sim. Então, aí é complicado. Será que a pessoa realmente teve a escolha de não morar naquele lugar e por escolha própria ela foi lá e aquela casa caiu? Ela deve ter essa ajuda garantida, essa segurança protetora? Sim ou não?
consequência. Agora entendi, né? E assim, a teoria do Amartya Sen, que alguns autores vão criticar, é que ele define esses 5 tipos de liberdade, e ele fala que essas liberdades se reforçam mutuamente. Fala que todas são importantes, né, que todo mundo valoriza, e que elas se reforçam. Então, se aumentar um tipo, ou seja, se aumentar a democracia, isso automaticamente vai fazer aumentar as oportunidades sociais, a garantia de transparência. Se aumentar a oportunidade social, isso automaticamente vai melhorar a facilidade econômica. Então ele defende, né, ele até prova em alguns casos, que existe essa sinergia entre os tipos de liberdade. Alguns autores vão falar que não. Por exemplo, os liberais vão falar que eu tenho que focar nesses 2 primeiros tipos. E que se eu focar na oportunidade social, automaticamente eu vou restringir a liberdade econômica. Existe um trade-off aqui. Um socialista puro, né, ele vai dizer que eu tenho que focar aqui nas oportunidades sociais e esquecer a liberdade política. A liberdade política acaba atrapalhando esse. Então, vão dizer que alguns autores vão dizer que existem trade-offs. Mas assim diz que não existe trade-off nenhum e que existe um ciclo virtuoso, assim, que um reforça o outro. Se eu focar em algum tipo de liberdade, os outros automaticamente aumentam, né? Mas é algo que algo que ainda está sendo com estudos empíricos, né? Com resultados que se existe reforço, não existe reforço, né? E que tipo de relações existem entre esses tipos de liberdade. Então ele fala que o ciclo de liberdade se reforça totalmente gerando um ciclo virtuoso. Então liberdade política, né? Que falei esse nome de democracia, que basicamente consiste em liberdade de voto, organização e partidos políticos. E também envolve liberdade de expressão e imprensa livre, né? Então não adianta nada ter uma democracia se não tiver a liberdade de expressão, a liberdade de se expressar livremente, né? E tiver uma imprensa livre. O que o Amartya Sen fala sobre democracia? Né? Se eu tiver democracia, se eu tiver liberdade de expressão, eu vou acabar tendo instrumentos para ter pressão social sobre os governantes. Então isso vai acabar gerando mais oportunidades sociais, se eu tiver essa imprensa livre, então fala que a democracia acaba gerando liberdade, outros tipos de liberdade. Questão da economia, né? Então é a liberdade para usar o recurso econômico para consumo, produção própria. Né? E é o que está mais ligado ao crescimento da economia, né? A visão mais clássica do desenvolvimento como sendo o crescimento econômico. Mas essa questão da facilidade econômica não é só a questão da geração de renda, né? Mas também da distribuição. E o Dominique falou para vocês sobre o trabalho dele sobre o Gini, que tem a ver com questão de complexidade. Então aí talvez o link mais direto entre um tipo de complexidade e uma questão de liberdade importante, que é a liberdade econômica. Então, o quanto que isso gera concentração na mão de poucos, em termos de economia, ou quanto que a renda se torna mais dispersa, né? Quanto que isso gera uma renda mais diluída. Então, mas aqui na liberdade econômica, apesar do Sen não poder ser declarado liberal, né, porque ele fala muito de coisas de oportunidades sociais, aqui a teoria dele está muito ligada à liberdade de mercado, né, que é o mercado livre, deixar as coisas funcionarem. Aqui ele até fala bastante do Adam Smith, a teoria dele se aproxima até que bastante. Oportunidades sociais, basicamente os 2 pilares principais, educação e saúde. Então, não basta a pessoa ter a liberdade, ela tem que ter uma oportunidade social, né? Questão também de adaptação, saneamento. Então, a questão da saúde, né? Então, uma das variáveis mais interessantes para eu medir a questão social é a expectativa de vida. Né? Quantas pessoas conseguem viver uma vida longa, porque o tipo mais importante de liberdade é necessário estar vivo, né? A liberdade de não morrer. Né? Então, é importante ter um bom sistema de saúde, bom sistema de saneamento básico. E também a questão da educação, né? A educação ela é importante. Muitas vezes a gente pensa na educação como sendo um meio também para crescer economicamente, né? Se fala muito da Coreia do Sul, que hoje ela cresceu porque
Ela investiu muito em educação. Mas será que a educação não tem uma importância por si só? Se eu pensar em desenvolvimento como liberdade, será que as pessoas que têm mais educação, elas não são mais livres? Elas não conseguem ter mais opções de escolha? Pelo simples fato de elas conhecerem mais coisas, elas terem mais conhecimento sobre o mundo, sobre a realidade que elas vivem. Então, quando eu penso também nessa questão do desenvolvimento como liberdade, a educação é muito além de simplesmente um instrumento para eu crescer economicamente. Na verdade, a educação é uma liberdade por si só, que aumenta as opções de escolha. A garantia de transparência, então, é a questão da sociedade operar com algum grau de confiança. Né? Então, liberdade de lidar com outros com segredo e clareza. Então, envolve, por exemplo, garantia contra a corrupção, responsabilidade financeira, desafoga o sistema burocrático, menos violência urbana, tudo isso tem a ver com a questão de garantia de transparência. Até tem trabalhos interessantes sobre essa questão da garantia de transparência, questão de desigualdade de gênero, por exemplo. É um fator social importante. Se eu pensar em desigualdade de gênero, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista das liberdades, né? Onde está a desigualdade de gênero? Que aspecto, por exemplo, as mulheres podem ser ditas menos livres que os homens? Então, eu posso dizer em ponto de vista econômico, eventualmente, em ponto de vista de oportunidades sociais, talvez político, eu penso em representação parlamentar, mas muito também em termos de garantia de transparência. Né? Então, em muitos casos, a mulher pode ter menos confiança na sociedade, do ponto de vista de não ser estuprada, por exemplo, e isso torna ela menos livre em muitos aspectos. Então, uma visão, por exemplo, para avaliar a desigualdade de gênero do ponto de vista desse tipo de liberdade que é a garantia de transparência. Então, dá para usar esses recortes para ver vários tipos de desigualdade, por exemplo. Desigualdade entre etnias, entre gêneros, em cada um dos tipos de liberdade. Responsabilidade dos membros da família, tudo isso tem a ver com garantia de transparência. E, por fim, a segurança protetora, né? Que é como algumas pessoas estão nesse limiar da vulnerabilidade, né? Então, muito sujeitas a questões do acaso, né? A questões qualquer tipo de problema, elas são muito afetadas, né? Elas são muito vulneráveis, elas têm pouca resiliência para coisa que aconteça. Então, elas muito facilmente não vão ter assegurado seus direitos de agente. Então, por exemplo, um desabamento após uma chuva, então é importante ter essa rede de proteção social e para garantir o cuidado às pessoas que vão à margem do sistema. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, ela se encontra incapacitada para exercer sua liberdade econômica. Eu tenho que ter uma rede que garanta, minimamente, a sobrevivência para ela. Né? A gente fala aqui até a questão dos idosos. Né? Quando a pessoa já fica idosa, começa a ter muitos problemas de saúde, de quem é a responsabilidade de cuidar das pessoas? As pessoas têm que ter tido uma poupança, um pé de meia para fazer isso, mas nem sempre é possível, dependendo da vida que a pessoa tem. Né? Como cuidar, já que ela já tem alguns, por próprias limitações decorrentes da idade, né? Algumas liberdades econômicas, sociais já vão ficando comprometidas. Né? Então é isso que fala da segurança protetora. Então tem essa questão das transferências de renda. Então, aqui eu trato das aposentadorias, por exemplo, da Previdência Social, de programas sociais como Bolsa Família, seguro-desemprego, e até de coisas mais emergenciais, como distribuição de alimentos em caso de uma catástrofe, então toda essa rede de proteção social, isso aqui eu trato como segurança protetora. E também tem a parte privada, né, do seguro, por exemplo, né, da responsabilidade de cada um. Né, quanto que, aí tudo isso entra numa questão ética, né, de o que seria dever do Estado, o que seria dever individual. Mas é importante também ter essa liberdade, ter essa segurança protetora. Então, se eu tiver essa segurança protetora, eu acabo me tornando mais livre também. Então, essa é a ideia da Amartya Sen. Então, por exemplo, como eu falei, a ideia dele é que essas liberdades se reforçam.
Aí 2 exemplos ele cita de reforço, né? Por exemplo, ele fez um estudo e ele verificou que todas as fomes coletivas que ocorreram no mundo, nenhuma delas ocorreu numa democracia. Todas elas ocorreram em países ditatoriais. Inclusive, na época da fome na Índia, que ele vivenciou, a Índia era uma colônia inglesa. A Índia ainda não tinha a independência. Né? Então, ele aqui fala que, no caso, a liberdade política não gerou oportunidade social, porque ele fez um longo estudo sobre a fome, né, o Amartya Sen, e ele chegou à conclusão que fomes é muito fácil de ser evitado. Fomes coletivas acontecem principalmente por descaso político, não por falta de alimentos, porque medidas muito básicas poderiam ser tomadas para evitar essas fomes coletivas. E se eu tiver uma democracia, se eu tiver pressão social, se eu tiver uma imprensa livre, muito raramente as pessoas vão com essa fome coletiva, porque não vai ser interessante politicamente deixar essa fome coletiva acontecer. Vai ser interessante essa fome ser resolvida rapidamente. Então é um exemplo que ele dá de reforço. Outro exemplo, né, a questão da educação, por exemplo, ocorrida no Japão. Né? Por que o Japão foi destruído completamente na Segunda Guerra Mundial, mas nos anos seguintes ele viveu um crescimento econômico muito rápido. Né? Por quê? Porque toda a era pré-Segunda Guerra Mundial se investiu muito em educação no Japão. Então o Japão tinha um capital humano muito elevado, né, que permitiu crescer economicamente de forma muito rápida depois da guerra. Foi o caso da Coreia do Sul também, né, até que o Eric citou, né, de investimento em educação gerando um forte crescimento econômico. Então, nesse caso, uma oportunidade social gerou uma oportunidade econômica, né, gerou liberdades econômicas maiores porque eu tinha uma oportunidade social. Então, do mesmo jeito que ele cita esses 2 exemplos de reforço, segundo a teoria dele, as liberdades se reforçam entre si. Quanto mais eu tenho um tipo de liberdade, mais liberdade eu vou ter de outros tipos. Então, algumas críticas ao Amartya Sen, né, por exemplo, ele fala que ele define a liberdade de forma muito ampla, vaga e confusa. Então tem problemas de subdefinição e superdefinição. Então alguns autores falam que esses 5 tipos de liberdade são amplos e genéricos demais, né, para ser algo mensurável. Então, outros também falam que algumas questões, assim, que liberdade não é tudo, né? Então, por exemplo, tem questões de amizade, respeito, que seriam importantes ser analisados e valorados, mas que não estão no conceito de liberdade. Alguns falam que existem liberdades desejadas e indesejáveis, por exemplo. Colocar a questão do meio ambiente no meio. Eu posso ter a liberdade de poluir o meio ambiente? Seria uma liberdade desejável? Depende do meio que você alcança. Você consegue alimentar. Consequência. Benefício consequência. Eventualmente, com uma facilidade, quando um homem de liberdade, eu poluo o meio ambiente. Mas a resposta para essa questão de liberdade desejável é o seguinte: eu tenho que pensar não só no presente, né? Eu também tenho que pensar no futuro. Então não basta eu aumentar a minha liberdade presente, explorando uma oportunidade econômica que vai poluir o meio ambiente, se essa poluição futuramente diminuir as liberdades das gerações futuras. Né? Então, com o aquecimento global, as pessoas futuramente vão se tornar menos livres. Né? Então, tem que pensar nessa questão da liberdade também do ponto de vista não só presente, mas também das futuras gerações. E aí que entra o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é garantir as necessidades das gerações presentes sem comprometer as capacidades das futuras gerações também atingirem o que elas desejam, atingir a sua liberdade. Né? Outra questão, né, que algumas pessoas criticam o Amartya Sen, é que ele não prioriza as liberdades. Qual daquelas 5 liberdades é mais importante? Ele se recusa a dizer. Até porque ele fala que existe um ciclo virtuoso, né? Mas alguns autores vão falar que
que isso não vai chegar a lugar nenhum, né? Até pensando na discussão política, né? Será que eu tenho que investir mais nas liberdades econômicas? Será que aí tem um pessoal mais de liberal, mais de direita? Ou que eu tenho que investir do ponto de vista mais das oportunidades sociais, que é a pessoa mais de esquerda? Então, existe essa priorização? Tem que focar num e os outros vêm na consequência? Qual que eu devo focar? Eu sei nenhum, assim, nenhum, quer dizer, tudo é... Eu sei que eu vou ter uma sinergia entre todos, então eu tenho que cuidar de todos os 5 pilares, e todos eles são importantes, e não existe trade-off, então não tem que escolher nada. Eu tenho que simplesmente não descuidar de nenhum, porque os outros vão, quanto mais eles forem, eu cuidar de todos, mais isso vai gerar mais liberdades, né? Também alguns falam que dá muita ênfase ao mundo interno, que o desenvolvimento deixa de ter um objetivo fixo. Então, quando se falava de economia do ponto de vista mais econômico, né, tinha o PIB, né? Aí o crescimento econômico era simplesmente misturado pelo PIB, tudo era função do PIB, né? O PIB caiu, o PIB aumentou, o PIB... A partir de que essa visão do Amartya Sen, começa a se falar que o desenvolvimento pode ficar amplo demais, né, vago demais, né, então ele não pode mais ser medido materialmente no sentido assim, de ser medido em dinheiro, né, como PIB. Né, não dá para transformar a questão de um ano de vida, quanto custa um ano de vida? Né, então eu não consigo mais ter essa base material para medir. Né. Também a ideia da condição de agente, né, que as pessoas ficam responsáveis por gerir o risco das suas próprias escolhas. Né? Alguns vão criticar, que essa não é uma visão interessante. E aqui uma crítica mais dos marxistas, né, que falam que a Amartya Sen também não está muito focado em transformar o mundo externo, as relações capitalistas. Né? A teoria dele é plenamente consistente com o sistema capitalista, né? Então ele foca pouco essa atenção no mercado nessas relações, né? Então ele não é de uma forma defende superar esse sistema, mas mais em trabalhar dentro dele para garantir essas liberdades, né? Então ele ignora essas relações de poder. Então são algumas críticas que alguns autores fazem a ele, mas independentemente dessas críticas, ele foi a visão que foi adotada pela ONU quando se fala em desenvolvimento humano, e ele deu para ele o prêmio Nobel, né? Então é uma visão realmente consistente. Então, o desenvolvimento humano, como a gente entende, é a aplicação prática das ideias do Amartya Sen. Então, ele desenvolveu essa teoria nos anos 70 e 80, mas a partir dos anos 90, esse conceito foi adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, a principal publicação de desenvolvimento humano são os relatórios de desenvolvimento humano. Esses relatórios de desenvolvimento humano, eles são publicados anualmente, né, todo ano tem, e tem uma série de artigos sobre essa questão da aplicação prática do desenvolvimento humano. Né, aqui acaba no relatório de 2015, por exemplo, tem série de vários artigos. E tem uma série de indicadores lá relacionados ao desenvolvimento humano. O indicador mais famoso de desenvolvimento humano que está desde 1990 é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês sabem que variáveis vai no IDH? Mortalidade infantil, renda per capita. Então não vai mortalidade infantil. Não. Vai expectativa de vida. Vai duas variáveis de educação, uma relacionada ao passado, que é a média de anos de escolaridade, e outra relacionada ao futuro, que é a expectativa de anos de estudo, e a renda per capita. Essas, então, são 4 variáveis de 3 dimensões, né? Que é a dimensão saúde, educação e renda, sendo que a educação é medida por 2 variáveis. Essas 3 pilares, elas estão relacionadas ao conceito de liberdade do Amartya Sen? Então tem a renda, né, que é a questão econômica, parcialmente, né, como o Isotilha falou.
E tem a questão social, que é a expectativa de vida e a educação. Mas e a segurança protetora? E a garantia de transparência? E a política, liberdade política? Isso não deveria entrar. Então, esse é o desafio agora, né? Então, a gente tem essas 3 variáveis, o IDH é um índice super simples, né? Mas é a primeira tentativa de, além do PIB, né? De incorporar outras variáveis relacionadas ao objetivo de liberdade, e é o que a gente tem mundialmente, né? A gente tem para todos os países do mundo. Mas a gente precisa desenvolver indicadores, né, que permitam verificar esses outros tipos de liberdade, né? Então, o IDH é o principal indicador que está presente nesses relatórios, mas a gente tem indicadores de desigualdade, né? A gente tem o IDH ajustado por desigualdade, a gente tem o índice de pobreza multidimensional, que é a pobreza vista não só do ponto de vista econômico, mas a pobreza vista do ponto de vista de... Uma pessoa pode ser pobre em educação? O que é a pobreza? Pobreza é a pessoa estar abaixo de uma linha de corte. Então, a gente tem as linhas de pobreza, né? Por exemplo, a linha de pobreza hoje do Banco Mundial é 1,9 dólares per capita por dia. Então, quem recebe menos de 1,9 dólares per capita por dia é considerado pobre em termos de renda. Mas eu posso ser pobre em termos de educação? Sim, se eu não tiver determinados anos de estudo, eu posso ser considerado pobre em anos de educação. Eu posso ser considerado pobre em saúde, pobre em... Então eu tenho linhas de pobreza para todas as variáveis e também vem no período de índice de pobreza multidimensional. Eu tenho índice de desigualdade de gênero aqui no período, todos desse ponto de vista da teoria das capacidades, das liberdades. Então tem uma série de indicadores interessantes nesses relatórios. Então o desenvolvimento humano é um corpo teórico conceitual que aborda perspectivas de desenvolvimento que vão além de aspectos puramente econômicos e tentam incorporar todas essas liberdades. Só falar um pouquinho do PNUD, né, que é esse órgão da ONU que adotou e propôs essa ideia de desenvolvimento. Né? Então é uma rede ligada à ONU que o objetivo é promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza do mundo. Foi criado em 1965, está presente em 170 países e territórios, e é ele que promove os relatórios de desenvolvimento humano e calcula o IDH. E também foi ele que desenvolveu os objetivos de desenvolvimento do milênio, já ouviram falar neles? Então, uma série de objetivos da ONU foram criados no ano 2000 para serem cumpridos até 2015. Depois eles foram atualizados e foram gerados objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, né, que vão ter que ser cumpridos até 2030 e relacionados tanto na parte ambiental como na parte social, né, do ponto de vista das liberdades do Amartya Sen. Então, algumas definições, né, o PNUD ele define desenvolvimento humano da seguinte maneira, né, é o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que elas desejam. Então tem tudo a ver com a visão do Amartya Sen, então, que é desenvolvimento humano, né? Ampliação das escolhas das pessoas. O Amartya Sen define desenvolvimento humano como uma abordagem que está preocupada, considera ser a ideia básica do desenvolvimento, que é avançar a riqueza da vida humana e não a riqueza da economia, na qual os seres humanos vivem, e que é apenas uma parte dela. Essa visão de eu ir além do econômico, né? Além do PIB, e ver todas essas questões de avançar a riqueza da vida humana. E esse autor paquistanês chamado Mahbub Ul-Haq, que foi o cara que criou o IDH, ele define, né, que o objetivo básico do desenvolvimento é ampliar as escolhas, né, que podem ser infinitas e mudar ao longo do tempo. As pessoas muitas vezes valorizam realizações que não aparecem em números de rendas ou de crescimento. E ele até fala, né, que é maior acesso ao conhecimento, melhor serviço de nutrição e saúde, vida mais segura, segurança contra o crime e a violência física,
horas de lazer, liberdade política e cultural, senso de participação em atividades comunitárias. São todas coisas que as pessoas poderiam valorizar que vão muito além das questões da renda. Então, o objetivo do desenvolvimento é criar uma vida longa, saudável, criativa para as pessoas. Os relatórios de desenvolvimento humano, então, são publicados anualmente desde 1990. Né? Ele sempre é uma realização coletiva, né? Vários autores fazem parte. E cada ano o relatório de desenvolvimento humano tem um tema geral. Né? Então abordam tem vários artigos sobre aquele tema daquele ano, e no fim tem os indicadores que eu comentei com vocês. Né? E existem, então eles abordam os temas transversais que têm o interesse internacional. Só que também tem alguns relatórios de desenvolvimento humano nacionais. Inclusive no Brasil, eu acho que já foram publicados 3 relatórios de desenvolvimento humano específicos para o Brasil. Então a gente tem alguns relatórios nacionais e a gente tem os relatórios internacionais que saem todo ano. O Brasil teve 4, na verdade. Então alguns temas, né, de alguns relatórios, por exemplo, em 2016 o tema foi desenvolvimento humano para todos. Em 2015 o tema foi trabalho. Em 2014 sustentando a redução da vulnerabilidade, a construção da resiliência, que tem mais a ver com a questão de segurança protetora. 2013 a questão da ascensão do sul. 2011 sustentando equidade. Então cada ano aborda um tema diferente. Aqui a gente tem algumas capas de relatórios. O primeiro foi lá de 1990. E aí a gente tem esses relatórios, que é uma grande fonte de dados sobre desenvolvimento humano. Então, essa aula que eu apresentei para vocês é uma aula um pouquinho teórica sobre essa questão de entender o desenvolvimento humano, entender as bases teóricas dele. Entender essa questão da liberdade, e que as pessoas mais livres elas se tornam com uma vida mais rica, que é importante olhar para a liberdade, que hoje é o que se entende por desenvolvimento humano. E essa questão de desenvolvimento humano, né, pode ter tudo a ver com os outros 2 temas. Né? Então, por exemplo, o tema da inovação. Será que a inovação ela permite, de alguma forma, aumentar a liberdade das pessoas? Como é que eu pego um outro slide para aparecer aqui? Eu tenho que arrastar ele. Né? Você quer pegar um lugar aqui? Isso. Ah, ele não tem a massa ali. Dele. Aqui. Aí eu arrasto. Aqui. É muito louco esse negócio de pegar no perto. Mas quando você está com 2 computadores, né? Esse tem que pegar no computador e arrastar no seu computador. Então, como é que a gente. Como é que essa questão da inovação pode ajudar, por exemplo, a promover o desenvolvimento humano, né? Não só o desenvolvimento econômico. E talvez até a questão da complexidade em si. Né? Então, uma maneira de ver isso aí, eu vou falar bem rapidamente, né? Porque é um pouco do trabalho da minha tese de doutorado, é a questão de eu ver essa questão de desenvolvimento e qualidade de vida. Qualidade de vida, eu posso dizer assim, que é um output do desenvolvimento humano. Então, se eu aumento o desenvolvimento humano, eu estou aumentando a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida eu entendo como sinônimo de liberdade. Quanto mais liberdades eu tenho, maior a minha qualidade de vida. Né? Quanto mais as opções de escolha, mais qualidade de vida eu tenho. E eu posso analisar essa questão de
qualidade de vida do ponto de vista da riqueza econômica, do ponto de vista da eficiência, que aí é um conceito tipicamente de engenharia, né, de produção, né? Que até o Eric comentou da capacidade de absorção, que é uma questão de eficiência. Quanto a empresa é eficiente, absorver o conhecimento. Então, quanto que as pessoas são eficientes em utilizar a sua riqueza econômica para converter em liberdades, né? Para converter em desenvolvimento humano. Então, essa relação entre renda e qualidade de vida, ela acaba sendo uma relação cíclica, né? Acaba sendo uma relação de longo. Porque ao mesmo tempo que a renda ela impacta na qualidade de vida, a qualidade de vida também faz aumentar a renda. Faz aumentar as pessoas faz as pessoas se tornarem mais ricas economicamente. De que forma? De que forma que a renda aumenta a qualidade de vida? Aumentando as opções de escolha, aumentando aonde a pessoa pode estudar, o que ela pode fazer, para onde ela pode viajar, para onde ela... Então, se a pessoa tiver renda, né, renda é uma fonte de poder. Né, se a gente fala de liberdade de poder, a renda é uma das fontes maiores de poder que mais amplia a quantidade de liberdade de escolha. Né? E ao mesmo tempo, se eu tiver qualidade de vida, isso me retroalimenta para eu ter mais renda. Isso aqui nada mais é que uma visão assim, simplificada daquela teoria da Amartya Sen que as liberdades se influenciam das outras. Né? Então, quer dizer, a questão das liberdades sociais e de segurança protetora acaba influenciando na renda, que é uma questão mais do ponto de vista econômico, e a renda acaba retroalimentando a qualidade de vida. Em algum momento ele fala se a pessoa é responsável por converter essa riqueza em liberdade, ou se essa liberdade, essa liberdade ela tem que estar à disposição do indivíduo. Ele fala isso ou não? Porque existe uma diferença. Ele é o próprio. Não, mas é porque é bem baseado em uma Amartya Sen. Sim. Em algum momento ele define isso, se isso tem que ser oferecido para o indivíduo ou se o indivíduo tem que ir lá entregar isso? Então, a liberdade tem que ser oferecida. Quer dizer, ele tem que ter a liberdade, ele tem que ter a opção de escolha garantida. Se ele vai usufruir ou não, aí é da responsabilidade de cada um, e como que ele vai usufruir. Então, até, eu acho até que um dos temas, né, e até foi uma discussão que eu tive com o Dominique numa reunião que a gente teve, né, que é um tema que ele gosta muito, a questão das ações afirmativas. Né? Então, até que ponto ações afirmativas são justas ou não, né? Então, ações afirmativas eventualmente podem garantir para algumas pessoas algumas liberdades que elas, por uma questão social, não teriam direito, não teriam asseguradas. Então, nessa questão de você aumentar as liberdades de escolha. Como cada um vai usufruir disso, aí é de responsabilidade de cada um. Mas a pessoa, no mínimo, tem que ter a opção, no mínimo, tem que ter a oportunidade. Se eu não tiver a oportunidade segurada, como é que eu vou cobrar? Mas eu estou pensando assim, essa relação renda e qualidade de vida no Brasil e na Europa. Porque mesmo que você tenha a mesma renda, você vai ter uma qualidade de vida bem menor por medo da violência. Então, a pessoa brasileira vai viajar bem menos para as regiões locais ao redor dele do que um europeu por outras questões. Então não dá para converter em qualidade de vida da mesma forma. Exatamente. Aí você chegou no ponto. Justamente o ponto da minha tese, que é a questão da eficiência. Será que europeus e brasileiros convertem renda e qualidade de vida com a mesma eficiência? Será que existe uma perda aí por exemplo, no Brasil eu preciso ter uma renda muito maior para garantir a segurança do que eu precisaria na Europa? Isso não deixa de ser uma perda de eficiência. Então, é isso que é essa questão, né, que dá essa cadeia um pouquinho mais
expandida, né, que o crescimento econômico possibilita mais gastos sociais do governo, mais gastos sociais da família, mais gastos sociais do terceiro setor. Isso gera desenvolvimento humano, que acaba gerando crescimento econômico do ponto de vista do aumento da capacidade inovativa, né, que é aquilo que o Eric comentou, né, que é a questão do capital humano, né, aumento da produtividade, aumento, uma melhor alocação de recursos, tudo isso aqui sai do desenvolvimento humano, né, sai das pessoas serem livres do ponto de vista de oportunidades. Né. Então, porque isso aumenta habilidades gerenciais, habilidades empreendedoras, capacidade da força de trabalho. Isso acaba retroalimentando o ciclo do crescimento econômico. Então, esse ciclozinho aqui funcionaria perfeitamente bem, né, se eu não tivesse a questão da eficiência movida no meio. Se eu não tivesse perdas no sistema, vamos dizer assim. Falando do ponto de vista bem engenheiro, né? Quer dizer, eu tenho uma perda, do mesmo jeito que eu tenho uma máquina, que eu tenho uma perda de energia e ela não consegue converter em trabalho, aqui também eu tenho uma perda de renda desperdiçada porque eu sou ineficiente. Porque eu tenho alguns problemas de eficiência dessa conversão e essa roda não gira do jeito que deve girar. Então, falando um pouquinho dessa primeira cadeia, né? Então, eu tenho a atuação da população, né, que gasta em coisas, que promove a qualidade de vida como a saúde e a educação, né? Então, isso é muito afetado pela distribuição de renda. Eu vou passar mais rapidamente aqui. Então, por exemplo, programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família pode ajudar a melhorar essa eficiência na atuação da população, porque as pessoas podem fazer gastos melhores que promovam liberdades. Eu tenho a atuação do governo, né, que é importantíssimo, né, eu tenho, mas o governo também tem que gastar em desenvolvimento humano, né, e nem sempre ele gasta o seu orçamento nisso, e nem sempre ele gasta de forma eficiente o seu orçamento nisso. Então, depende muito da capacidade de arrecadação. Alguns autores falam que o país gasta muito militarmente também, essa eficiência fica fragilizada. E também nesses jogos de interesse entre população e burocracia, e também das ONGs, né? Que também apesar de elas serem tipicamente orientadas para questões sociais, né, muitas vezes elas são instrumentos de corrupção, elas não funcionam também de forma eficiente, né? Então depende também dessa história e desenvolvimento das ONGs. Então tudo isso, né, esses três atores, todos esses fatores acabam comprometendo essa eficiência. A eficiência de como as pessoas gastam, de como o governo atua e também dessa questão do terceiro setor. Então as ONGs também podem ser uma fonte de corrupção. Aqui é a cadeia 2, né, que eu nem vou entrar em detalhes, mas qualidade de vida também retroalimenta o ciclo e gera renda, né? Então, graças a essa maior qualificação da população economicamente ativa, graças a uma população mais bem nutrida, né, e mais bem educada, então aumenta a capacidade inovativa, as pessoas se tornam mais capazes de investirem de forma responsável, né, alocarem melhor os recursos, né, investimentos que dão certo. Se eu sobrecarrego, por exemplo, uma cadeia mais na cadeia, vocês têm sentido, na cadeia eu sobrecarrego a participação de alguns 3 elos da ONG, da participação governamental. Sobrecarrego. Eu não posso criar uma dependência cíclica e desbalancear essa continuidade do processo? Isso tem sentido ou não? Tem. Provavelmente, uma eficiência maior seria garantido se os 3 elos estiverem funcionando bem, né? Se eu tiver muito sobrecarregado num elo só, isso pode acabar gerando uma ineficiência, né, por uma questão até de escala, né, eu preciso gerenciar gastos sociais demais, né, sozinho mesmo não dá conta de fazer isso sozinho, isso acaba prejudicando a eficiência. Mas para os 2 lados ou mais para a cadeia 1? Não tem sentido de diferenciar. Então, o que eu estudei foi mais a cadeia 1. Que é a questão da renda sendo em qualidade de vida. Não tanto da qualidade de vida na renda. Qualidade de vida na renda
eventualmente também, né? Tem que funcionar, né? E também está sujeito a beneficências. Nem sempre a qualidade de vida é integralmente convertida em oportunidades econômicas. Então, também tem uma série de questões. Então, são cadeias muito complexas, né, que estão sujeitas a uma série de variáveis, inclusive algumas que foram tratadas, por exemplo, de complexidade, de inovação. Tem um dos temas também é a questão das inovações sociais, né? São inovações para eu promover essa qualidade de vida, promover essas liberdades. Isso depende também muito de inovações, eu mudar o conhecimento a respeito dessas duas cadeias de produção. Porque são cadeias de produção. Não deixam de ser. Aí, como tem essa questão das ineficiências, né, tem esse autor, que é o Hannes, né, ele publicou um artigo que ele classificou os países nesses 4 classificações. Né? Ciclo virtuoso, que quando eu tenho forte crescimento econômico, forte desenvolvimento humano. Se eu tiver as duas cadeias com ineficiências, eu vou ter um ciclo vicioso. Né? Eu vou ter um fraco crescimento econômico e um fraco desenvolvimento humano. Essas duas relações, ciclo virtuoso e ciclo vicioso, segundo eles, são estáveis. Ou seja, vão se realimentando. Mas eu tenho situação, por exemplo, que está deslocada do crescimento. Aí uma das cadeias funciona muito bem, a outra não. Né? Então, o país tem forte crescimento econômico e fraco desenvolvimento humano. Só que essa é uma situação instável. Com o tempo, se eu tiver só crescimento econômico, isso não se eu utilizado para saúde, educação, a tendência é que com o tempo esse crescimento econômico também caia e volte para o ciclo vicioso. O exemplo clássico, vamos dizer assim, que seria um milagre econômico no Brasil. Tá, aí vai na contramão do Kuznets, né? Lembra? Porque ele fala que o crescimento econômico tem que ser acumulado, e aí passa num ponto que ele começa a ser distribuído. Aí ele levaria para o círculo do ciclo virtuoso e não vicioso. Mas cada um com a sua. E ele foca basicamente em renda, em distribuição de renda. Não tanto em outros tipos de liberdade. Uma distribuição de renda, por exemplo, na forma de saúde, não está falando de liberdade, está falando de acesso à renda. Coisa. Acesso à renda que vão permitir mais liberdade. Mas isso é um pouco de contramão. E se for deslocado para o desenvolvimento humano, a tendência é que tenha um ciclo virtuoso. Né? Que talvez o exemplo mais clássico seja o exemplo da Coreia do Sul. Que eles investiram primeiro na educação, para depois isso virar um crescimento econômico forte. Mas isso é uma marca assim, qual São estudos posteriores. É um artigo que fez, inclusive, isso aqui empiricamente. E o histórico que foi esse cara que chamava Hannes, né? Ele fez esse artigo, que o investimento, portanto, a conclusão dele é que eu devo priorizar o desenvolvimento humano e não o crescimento econômico. Porque aí ele faz um crescimento diretamente e ele acaba gerando um ciclo virtuoso. Eu tenho uma tabelinha aqui. Isso aqui é um pouco, como o artigo dele é um pouco antigo, né? Mas isso aqui é onde estavam classificados os países, né? Se estavam em ciclo virtuoso, estavam deslocados para o desenvolvimento humano, se estavam deslocados para o crescimento econômico, ou se estavam em ciclo vicioso. Então aqui é crescimento econômico nesse eixo, aqui é desenvolvimento humano nesse eixo. Então dá para ver, por exemplo, que a África, né, é totalmente no padrão de ciclo vicioso. E os países da Ásia estavam aqui no ciclo virtuoso. Um crescimento forte e aqui tem alguns deslocados para o desenvolvimento humano. Eu acho que não vale a pena entrar aí. Mas aqui em ciclo vicioso, a grande maioria dos países africanos, ciclo virtuoso, China, Coreia do Sul, Singapura, Irã, da China, a maior parte da América Latina estava deslocado para o desenvolvimento humano na época, deslocado para o crescimento apenas aí. Esse gráfico maluco dele é onde ele chegou a essa conclusão de por que os países
Porque ele estudou esse quadrante de quem estava em ciclo virtuoso, vicioso, em várias décadas. E eles viram no decorrer das décadas para onde as setinhas se deslocaram. Então, ele viu que a maioria dos países que estavam em ponto de deslocados para cá, ó, que estavam com crescimento econômico, se deslocaram para cá, né? Se deslocaram, a setinha todas apontam para cá. E a maioria dos países que estavam aqui teve várias setas para cá. Então, isso a gente chega na conclusão com esse gráfico aqui. Apesar de ter algumas exceções, né? Alguns países tiveram. E também o estudo dele é de 2001, você falou. É. E ele estudou, tipo, século XX, é. Enquanto Kuznets estudou, Esse século XIX, era outra foi dinâmica, né? O mundo. nos anos 50 do Kuznets. Bom, e aí para finalizar, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Que aí foi justamente essa visão do Hannah, de toda essa coisa, da proposição de um índice de eficiência, né? Que é esse índice de eficiência social, que tenta mensurar, então, pelo menos de uma cadeia, pela primeira cadeia, né? O quanto que está sendo convertido de forma eficiente ou não, né? Então, basicamente, do mesmo jeito que insumos produtivos são convertidos em produtos e serviços, eu estudei a relação entre riqueza e qualidade de vida, que aqui está sujeito a uma eficiência produtiva e aqui é uma eficiência social. Então, essa eficiência é a capacidade de transformar entradas e saídas em proporções adequadas, né? E no caso da eficiência social, a capacidade de um país de transformar sua riqueza em qualidade de vida. Quanto mais próximo de um, mais qualidade de vida, quanto mais próximo de um, menos qualidade de vida. Aqui as variáveis, eu não vou entrar em detalhes, mas eu tentei levantar o maior número de variáveis possíveis, né? Ou desde homicídios, né, que é essa questão da garantia de transparência, saneamento básico, questão de desigualdade, questão de expectativa de vida, mas ainda faltam coisas importantes, por exemplo, questão de liberdade política, né? Que é complicado de se ver. Mas esses foram os meus países mais eficientes. Esses foram Armênia, Montenegro, Albânia, Jordânia, Geórgia. Então, os países mais eficientes acabaram dando do leste europeu, né? Países que relativamente baixa pobreza, baixa riqueza econômica, mas que tem um nível de qualidade de vida, de liberdades, né? Mesmo do ponto de vista das variáveis que eu escolhi, bom, não chega a ser ótimo, mas bom. Então, o leste europeu, né, são os melhores da eficiência, tem uma boa condição social, mas uma baixa renda per capita. Uma baixa renda, eles conseguem ter uma boa condição social. Os países desenvolvidos, principalmente da Europa, eles acabaram tendo uma baixa eficiência, mesmo eles tendo uma excelente condição social. Lá é o estado de bem-estar social, né, eles têm muita liberdade, muita... Só que eles têm uma renda per capita proporcionalmente absurda. Então, no fim, como eles têm essa renda muito maior, né, eles têm muita ineficiência, quer dizer, eles têm renda sobrando. Eles têm muito mais renda do que eles precisam para converter em liberdade. Essa é a conclusão. O que eu não digo que é bom ou ruim, né? Mas é simplesmente o que o índice me disse. Já o sul da África, né? Corroborando ali daquele quadro que eles são em ciclo virtuoso, né? Eles conseguem ser ruins em tudo, né? Eles têm baixa eficiência, uma baixa renda per capita e baixo nível social. Quer dizer, eles não são... Quer dizer, eles não têm baixa liberdade só porque eles têm baixa renda, né? Essa baixa renda é convertida de forma ineficiente em renda social. Eles ainda são muito eficientes. Quer dizer, então, para melhorar as condições sociais da África, não basta só eu ter mais renda, né? Eu preciso também melhorar essas ineficiências. E a América Latina tem uma eficiência daqui relativamente boa, né? Principalmente alguns países como o Uruguai, Chile, tiveram uma eficiência muito boa. O Brasil nem tanto. Então eles têm um nível de eficiência regular e uma renda per capita também regular. Uma renda não muito baixa, mas conseguem converter de forma relativamente boa, não é uma eficiência. É muito estável essa situação. Você tem alguma coisa para tirar a gente daí. Esse negócio de ser regular, de ser medíocre,
dá um conforto para... Não foi isso, mas é uma tentativa assim, de quantificar algo que aparentemente não era quantificável. Então, foi uma primeira tentativa e foi isso que gerou no meu doutorado. Então, acho que era isso assim, que eu tinha para falar, né? No dia de hoje, assim, falar um pouquinho do meu trabalho e desse conceito de desenvolvimento humano que talvez, em alguns temas, né, relacionando, né, a ideia dessa disciplina é relacionar esses vários temas, aparentemente, que não tem tanta relação, mas tem muita relação se você for parar para pensar. Está tudo muito interligado, são cadeias muito complexas, que dá para a gente atacar esses temas, essas relações de diferentes formas. Era isso, obrigado. Fechou? Olha, vocês viram